Fluminense, eu te amo demais. Você não se compara a nada. Nem sei, eu te amo demais. Você não se compara a nada. E vamos lá, galera. E se quiser saber, sou tricolor. Aonde o Fluminense jogar, é pra lá que eu vou. E aí, galera, saudações tricolores. Mais um título conquistado pelo Fluminense, mais um título internacional. Bem-vindos ao seu Giro Flu, seu giro de notícias do Fluminense. Quem quiser dar o like, compartilhar deixar o like nesse vídeo de comemoração de mais um título do Fluminense. Esse título que é histórico mais uma vez. O Fluminense faz nos últimos anos, né? Antes de falar nada assim, começar a falar mais precisamente sobre o vídeo, eu queria falar um pouco do Mário Bittencourt, que é um cara sensacional, um cara visionário. Alguns vídeos passados eu já falei que ele fez aquilo que para muitos parecia ser o óbvio, mas para às vezes o óbvio não é tão acessível, não é tão visível para muitas pessoas. E ele que salvou o Fluminense, digamos assim, né, através daquele julgamento lá, daquele possível rebaixamento com a questão lá da irregularidade do jogador da Portuguesa e até do Flamengo. E a partir dali, o resto foi história, né? Se tornou presidente e ele foi protagonista durante todos esses anos, colocando o Fluminense em um pedestal, né? Em um momento assim histórico jamais visto, mas sim sonhado por toda a torcida, por todos aqueles torcedores que amam e, tipo, assim, sem palavras. Só temos a agradecer a essa gestão maravilhosa do presidente Mário Bittencourt. Mas voltando ao jogo em si, apesar da vitória, né, momento histórico, o Fluminense se reafirmando no cenário sul-americano, né, para muitos, é um time de envelhecidos, é um time de aposentados, é um time que não tem muito o que apresentar em campo, mas está aí, mais uma vez Fluminense mostrando o seu potencial e se colocando como um dos postulantes ao título da Libertadores da América. Para muitos vão colocar Palmeiras, vão colocar Flamengo, River Plate, Atlético Mineiro, mas o Fluminense é o atual campeão e tem um grande elenco. O segundo tempo mostrou isso. O Fluminense, né, no primeiro tempo, começa o jogo. O Diniz, ele foi um tanto quanto conservador. Para quem não lembra, o Fluminense no ano passado, né, confronto das quartas de finais contra o Olímpia, ele trouxe uma escalação, né, um tanto quanto ousada, e ele repetiu essa escalação na semifinal contra o Internacional. Eu pessoalmente até achei que ele viria com essa proposta, até porque igual o Olímpia, né, que ele primeiro jogo, né, lá no Maracanã, ele foi muito truncado, jogo muito fechado, né, o Olímpia impedindo as ações do Fluminense. O John Kennedy foi fundamental. E aí eu acreditei que ele poderia vir com essa estratégia mais uma vez, porque era visível que a LDU não iria propor jogo, ia sequer tentar o contra-ataque. Eles abdicaram totalmente de qualquer tipo de proposta de jogo. Não estou aqui querendo achar ruim ou então dizer que é uma estratégia que não é válida no futebol. É sim, muitos times conseguem títulos dessa forma. Então não venho aqui querer dizer que é algo desprezível. Mas o Fluminense tinha que impor o jogo. E ele veio com uma escalação mais conservadora. E o primeiro tempo começou até bem. Mas ali por volta dos 20 minutos, o Fluminense praticamente parecia um time sem perna. Toques laterais, sem objetividade. O Ganso, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com ele na atual temporada. Mas eu tenho visto ele como se estivesse em uma rotação muito abaixo. Ele parece até aquele Ganso da época ali de 2017, 2016, que ele ficou bastante tempo no banco. Porque ele não tem muito colaborado com o time, né, na questão da velocidade, transição da defesa para o ataque. A estratégia do Ganso, no caso, a jogada do Ganso é tentar
colocar uma bola em profundidade ou então dar um passe lateral. Foi isso que a gente viu no primeiro tempo inteiro. Talvez até por isso, que ele sendo o cérebro do time, o Fluminense estava tão lento no primeiro tempo. E muitas bolas cruzadas na área. E sendo que toda a área da LDU estava congestionada de defensores. Eles tinham só o Ortega, né, tentando ali, trombando entre os zagueiros para tentar puxar um contra-ataque, mas sozinho, sem nenhum tipo de auxílio, né? Nenhum dos pontos, não tinha nenhuma estrutura para contra-ataque. Praticamente eram 9 jogadores atrás da linha da bola e o Ortega ali tentando uma bola perdida para tentar, quem sabe, cavar uma falta, atrasar o jogo, trombando literalmente entre os zagueiros, mas ele não conseguia ter profundidade para poder avançar no campo de ataque, né, da LDU. E o primeiro tempo foi se arrastando dessa maneira. O Cano às vezes vinha buscar a bola fora da área, tentava um chute de fora da área, às vezes tentava cruzar. Samuel Xavier também tentando fazer cruzamentos, né, na entrada da grande área. Teve até uma bola que o Samuel Xavier conseguiu achar o Cano. É uma jogada parecida com o gol que o Cano fez na final da Libertadores. Mas ele pegou meio que no contrapé do Cano. O Cano tentou dominar, chutou a bola saiu um pouco mascada e sem perigo ao gol da LDU. O Martinelli também teve uma chance clara também, mas ele também foi uma bola meio que rebatida. Ele não conseguiu ter tempo suficiente para ajeitar o corpo e finalizar com mais precisão. E a bola também foi meio que em cima do goleiro e aí praticamente foram as melhores chances do Fluminense no primeiro tempo. E o Keno também tentando uma jogada, mas ele pouco efetivo também. Parece também que ele não voltou bem. Já o primeiro jogo não foi bem, sentiu muitos efeitos da altitude. E os jogadores que vinham se destacando no Fluminense, sem dúvida, era o Arias, né? O Arias tentando sempre jogar em profundidade, com drible, tentando a aproximação entre o Cano e até mesmo o Keno. E algo que eu achei muito interessante, o Fluminense não estava fazendo aquela aproximação clássica dos pontas, né, vindo para um lado do campo, fazendo aquela aglutinação de jogadores, né, para tentar uma triangulação ali, para fazer maioria, né, numérica de jogadores para desestabilizar o sistema defensivo do adversário. O Keno e o Arias todo tempo jogando um em cada lado do campo. Isso foi raro mesmo, que eu nunca vi no sistema do Diniz até hoje. O Diniz trabalhando pelo menos no Fluminense, utilizando esse sistema mais padrão, né? Mais conservador. E aí acabou o primeiro tempo. A torcida já estava começando a pegar a pilha. A torcida jogou com o Fluminense o tempo inteiro. E aí o segundo tempo o Diniz já começa com a sua substituição que ele faz quando o Fluminense está precisando do resultado. Tira o zagueiro, no caso tirou o Felipe Melo e coloca o John Kennedy. Recua o André para a zaga, que é o que ele faz normalmente quando ocorre esse tipo de substituição. E aí o Fluminense tem mais movimentação no ataque. O John Kennedy entrou com muita raça, buscando o jogo, chutava toda a bola que via. A bola chegava ali, ele conseguia triangular, entrava na grande área, já chegava chutando. E teve até boas oportunidades o John Kennedy, mas nada muito claro. Mas o Fluminense estava com mais objetividade, né, no passe, buscando mais a profundidade e buscando articular as jogadas de maneira mais rápida. E aí o jogo foi evoluindo. Por volta dos 20 do segundo tempo, o Diniz faz mais 3 substituições. E essas substituições mudaram completamente o rumo da partida. A meu ver, a substituição que mais impactou foi a do Ganso. Porque o Ganso, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas eu acho que ele não está bem. E eu acho que ele está tendo algum problema ou físico, ou então ele está se readequando também. Também começo de temporada, até é admissível essa situação. A LDU também é o começo de temporada deles. Esse é só o segundo jogo oficial, né, do calendário deles. E o Ganso sai para a entrada do Renato Augusto. Para mim, Renato Augusto foi um dos principais jogadores da partida, apesar de ter jogado apenas metade do segundo tempo, basicamente. E
Sai também o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa também não estava tendo muita profundidade nas jogadas. Ele estava buscando muitas vezes a bola ali, tocando ali no meio campo, mas ele não estava tendo tanta profundidade. Geralmente as jogadas, quando evoluiu, elas evoluíam para o Arias, ou então quando ia para o lado oposto, para o Keno, né, na profundidade das jogadas. E entra o Marcelo. O Marcelo também entrou muito bem. Ele, com toda a experiência que ele tem, com toda a qualidade técnica, parece que ele estava descansado e aí aproveitou também que os jogadores dele já estavam um pouco mais desgastados da partida. E sai também o Keno para a entrada do Douglas Costa. E ele, quando entra na partida, o Douglas, ele simplesmente também tem boas atuações, ele tem a capacidade de drible muito grande e ele começou a articular muitas jogadas ali com o Renato Augusto. Triangulações, fazendo tabelas, profundidade ali da área ali na lateral, na parte ofensiva do lateral direita do campo. E estava tendo um bom desempenho na partida. E o Fluminense melhorou muito, muito mesmo. A LDU ficou cada vez mais encaixotada no seu sistema defensivo, de maneira que eles não conseguiam mais nem ter o rebote, né? A bola não sobrava mais para o ataque, assim, a bola no sistema defensivo da LDU para tentar trombar, para puxar um ataque para a LDU. E o Fluminense praticamente ficou só com a bola e a bola praticamente rondando a todo momento próximo à área. Até que numa bola lá que o Fluminense construiu, né, de um rebote, recua um pouco a bola vem, Samuel Xavier atrás mais ou menos da intermediária e cruza a bola sem chegar muito ao fundo, né, da lateral do campo, faz um cruzamento magnífico e por volta dos 31 minutos de segundo tempo, o Arias chega sozinho, com muita liberdade, cabeceia na bola e praticamente só direcionou para onde iria colocar a bola. E a bola bate ali na bochecha da rede, digamos assim. E o Maracanã vai abaixo, né? A torcida do Fluminense foi um espetáculo. Aquele que eu falei em relação à proatividade da torcida, ela atuar junto ao time, é fundamental. E ela jogou, foi o 12º jogador do Fluminense nessa partida. E aí o Arias também jogando muito bem, um gol que coroou a atuação dele. E o Renato Augusto também, como eu falei, já vinha jogando bastante. Antes do gol teve uma jogada espetacular do Renato Augusto, ele dribla praticamente 3 jogadores, o terceiro com uma caneta desconcertante e cruza dentro da área e praticamente protagonizando uma jogada magnífica que poderia resultar em gol. E aos 41 do segundo tempo, mais uma triangulação pelo lado do direito, né, onde tinha Douglas Costa e Renato Augusto. Renato Augusto estava flutuando muito ali naquela região do campo. Ele recebe a bola com muita liberdade dentro da área e ele dá um corte seco no zagueiro. O zagueiro fica sem pai, sem mãe, fica ali perdido. E meio que para não perder a viagem, ele dá uma pernada no Renato Augusto, que resulta num pênalti. E simplesmente ele resolveu a partida ali naquele momento ali também. Assim, e foi interessante que naquele momento o Marcelo pegou a bola, né, pra bater o pênalti. No momento eu fiquei até um pouco preocupado, porque eu pensei, o batedor oficial é o Arias, né? E eu fiquei pensando, será que ele vai querer trazer mais protagonismo pra ele, fazer o gol do título e tal? Mas só que o Marcelo não é esse tipo de cara, né? Ele é um cara muito humilde. E aí ele ficou ali, segurando a bola, o goleiro da LDU foi lá, fazer um pouco de catimba ali pra tentar desconcertar ele, pensando que ele poderia vir a bater o pênalti. E aí quando o juiz vai tirando aqueles jogadores ali da área para se preparar para bater o pênalti, o Arias chega, assume seu papel, toma a bola e bate com perfeição. E olha que é interessante que no pênalti, quando ele foi bater, ele praticamente todo o tempo olhando para o canto que ele ia bater, dizendo pro goleiro praticamente, olha, vou te dar essa colher de chá, vou bater nesse canto aqui. E o goleiro foi, ele pulou no canto que ele
indicou, mas a bola foi com perfeição, uma cobrança muito bem feita, e Fluminense 2-0. E assim, é inegável que o, o Ares foi o melhor jogador da partida, mas eu sinceramente eu colocaria um pedacinho desse prêmio de melhor da partida para o Renato Augusto. Eu acho que ele desequilibrou a partida no momento que ele entrou. E pro Thiago Santos. Cara, o que esse cara tem jogado é inacreditável. O Thiago Silva, né? Ele tem tudo para vir no meio do ano pro Fluminense. Ele, ao que parece, está se despedindo do Chelsea, final de contrato. Não, ainda ninguém falou sobre questão de renovação do contrato. E o Chelsea tem até feito alguns vídeos promocionais do Thiago Silva no Instagram, como se fosse algo assim meio que de despedida, né? E tudo indica que ele vem, mas aí, será se o Diniz vai tirar o Felipe Melo para pôr o Thiago Silva ou o Thiago Santos? Sinceramente, o Thiago Santos não tem como sair desse time. É inacreditável que ele tá jogando. Ele praticamente perdeu uma ou duas bolas o jogo inteiro. Ele ganhou praticamente todas as divididas, todas as roubadas de bola, carrinho, o cara acertou tudo. Tirou a bola por cima, por baixo. O que esse cara tá jogando é inacreditável. E olha que ele não é um zagueiro de origem. Ele era um volante. E eu era um dos caras que mais criticou ele, tanto na contratação quanto na temporada passada. E o Diniz, em todo momento, insistiu muito com esse cara. Ele não era o 12º jogador, mas ele era um 14º, um 13º. Partida, sim ou não, ele estava ali presente, jogando, estava sendo relacionado. Por exemplo, ele foi pro Mundial e outros jogadores não foram. Então, o Diniz insistiu muito nesse cara e hoje ele descobriu ele como um zagueiro, que zagueiro que ele está sendo. E olha que temos opções boas no banco. Temos o Manuel, que está voltando de suspensão, já está apto a jogar. Tem o Antônio Carlos, que a meu ver até, eu acho que ele atuou muito bem nos jogos do Carioca. E tem possivelmente o Thiago Silva chegando. E além das opções que a gente já tem no time titular, que é o próprio Felipe Melo e tinha um Nino, né, que saiu. Então, é muitos elogios, né, para esse cara. Para mim, esses 3 jogadores protagonizaram individualmente, né, foram muito bem, que foi Thiago Santos, Ares e Renato Augusto. E sobre o título, acho que o Fluminense tem que comemorar bastante, mas tomar esse título como uma questão de honra. Não por conta da LDU em si, mas também muito por conta do que a imprensa falava, né? Porque há muito desdém em relação ao que o Fluminense pode proporcionar em campo, seja por conta da idade dos jogadores, seja por conta do Fluminense em si, porque eles acham que o Fluminense é um time sem história. Mas isso é uma mentira absurda. Basta ver o que o Fluminense proporciona dentro e fora de campo. Nos seus posts, na sua atuação. Teve agora o lançamento do museu, um sucesso, né? Então, é um time espetacular que proporciona ao seu time, né, a sua torcida, conquistas históricas. E foi algo impressionante, né? A última coisa que eu queria falar, que esse jogo foi decidido em uma cobrança de pênalti na mesma trave onde foi disputada aquela disputa de pênaltis, né, da final de 2008. Parece algo assim surreal, chega até a arrepiar a pele. E aquele episódio de 2008 foi encerrado no dia de ontem, na mesma trave, em uma cobrança de pênalti. É surreal, né, cara? Pois é. É isso aí, galera, o vídeo. Agora, foco no domingo, né? Clássico. Fluminense disputando aí, quem sabe, ainda há a possibilidade dele ganhar também a Taça Guanabara. Mas não tem lá tanta importância. O importante é classificar, que já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. É isso aí, galera. Quem tiver gostado, deixa o like. Deixe seu comentário, você gostou? O que você achou de bastante nessa partida?
Você acha que o Renato Augusto pode ser titular desse time? Deixa aí seu comentário. Saudações tricolores.